chegou aquela hora do quadro tão esperado que acontece sempre todas as quintas-feiras, que é o quadro Fala Defensor, que está no ar. E no quadro Fala Defensor de hoje, a gente recebe a defensora Bruna Cavalcante, que vai falar um pouco sobre o processo de adoção. Defensora Bruna, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde, Wilson. Sempre uma alegria imensa estar participando do programa. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Seja bem-vinda sempre. Vamos falar de um assunto muito importante, né? Sobre processo de adoção. Até então, doutora, muitas pessoas ficam com aquela dúvida, será que vai demorar bastante e eu vou acabar cansando de conseguir a adoção? Como é que funciona isso? Qual é o primeiro passo que a pessoa pode fazer e deve fazer para adotar uma criança? Então, o processo de adoção, há bastante tempo, ele já vem regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e existe todo um trâmite, né, que precisa ser respeitado, que a gente sabe que às vezes acontece, né? Eu conheço alguém que pegou uma criança e registrou no nome, eu conheço um que deixaram a criança na porta e foi lá e registrou. Enfim, para evitar esse tipo de acontecimento, existe todo um regramento do Estatuto da Criança e do Adolescente para que funcionem os processos de adoção. Quando uma pessoa ou um casal, né, decide adotar uma criança ou um adolescente, a primeira providência deve ser procurar a vara da infância e juventude da cidade onde mora, né, ou da comarca. E aí, no caso de Maceió, por exemplo, existe uma equipe técnica que vai fazer o acolhimento dessas pessoas, vai saber quais são os interesses, né, que perfil de criança essa pessoa deseja adotar e vai explicar os requisitos que a pessoa precisa cumprir para estar de acordo com o que pede a legislação. Inclusive, doutora Bruna, sei que ele já está atrapalhando, já tem perguntas aqui, justamente falando sobre essas dúvidas aí e tudo mais. Tá? Eu conversando com a Bruna Cavalcante, que é defensora pública, falando sobre adoção. A Lisiane, ela vai fazer a pergunta aqui para a gente, é uma telespectadora. Vamos colocar aqui, eu vou passar para a senhora aqui a pergunta. É a Lisiane, ela quer saber o seguinte, doutora, quero adotar, quais os principais requisitos para a adoção? É exatamente isso que a senhora estava referendando agora há pouco. Exatamente. Então, quais são os requisitos? O que é que eu, quando vou procurar, quando eu quero adotar uma criança, o que é que eu tenho que preencher? Primeiro, eu preciso ser maior de idade, né? Tem que ter mais de 18 anos. A pessoa que vai postular a adoção pode ser casada ou não, solteiro também pode adotar, certo? Caso eu vou fazer uma adoção conjunta, né, com o meu cônjuge ou com o companheiro, eu preciso estar regularmente casada ou estar com a união estável reconhecida. Né? Além disso, a pessoa que vai adotar precisa ter boa saúde física, boa saúde mental, e isso vai ser aferido com atestados médicos. Tem que ter idoneidade moral, ou seja, não pode ter antecedentes criminais, por exemplo, e ainda precisa demonstrar para o juiz que consegue se sustentar e sustentar a criança que será adotada. Às vezes me perguntam, precisa ser rico para adotar? Não é que precisa ser rico, você precisa somente conseguir se manter e manter a criança. A gente sabe que uma criança vai gerar inúmeras despesas e a gente precisa estar preparado para fazer frente a essas despesas. Né? É quase uma gestação, só que uma gestação de um filho não biológico, né? De um filho que a gente vai estar esperando que chegue para a gente de uma forma judicial, mas que vem para suprir justamente essa necessidade que a gente sente, né, de extravasar amor, carinho, afeto, que é exatamente o fato de se ter um filho. Muito bem. Vamos lá, tem mais perguntas chegando para a gente aqui, doutora Bruna. Vamos lá então saber aqui, deixa eu ver quem é que faz a pergunta agora para a gente, é a Ana Paula. Ela está dando os parabéns e pergunta o seguinte, olha, eu posso escolher a idade, a raça e o sexo da criança, doutora Bruna? Sim, veja só, preenchidos esses requisitos, né, vai se fazer um cadastro, né, a gente chama de um procedimento de habilitação para adoção. Na habilitação vai se verificar se a pessoa preenche todos os requisitos legais e vai se fazer um cadastro daquela pessoa ou da família, né, no Cadastro Nacional de Adoção. Esse cadastro, como o nome já diz, é um cadastro que funciona no Brasil inteiro e ele é organizado e gerenciado pelo CNJ. Então, nesse cadastro figuram, de um lado, os postulantes, as pessoas que querem adotar a criança, e do outro lado,
aquelas crianças ou adolescentes que já estão prontos para adoção. No momento que eu vou preencher o cadastro, essa pergunta aí é realmente bastante pertinente, porque existem pessoas que têm preferência. Por exemplo, eu só quero um bebê se for uma menina, ou eu só quero se for um menino. Há pessoas que, para elas, é indiferente. A faixa etária também, se quer bebezinho até 1 ano de idade, se adotaria uma criança um pouquinho mais velha. Outra questão também é com relação a grupo de irmãos, se aceitaria adotar 2 ou 3 crianças de uma vez, que sejam irmãs, para manter o vínculo familiar ali daquelas crianças. Então, todos esses requisitos vão ser preenchidos pelo postulante e depois vai se fazer um cruzamento entre esses dados. De um lado, o perfil que a gente declara quando preenche o cadastro e do outro lado, quem são as crianças ou adolescentes que se enquadram naquele perfil. Havendo esse cruzamento, vai ser convidada a família, vai entrar em contato, né? A vara da infância entra em contato e pergunta se a pessoa realmente tem interesse, e aí vai se começar o estágio de convivência e vai se começar, de fato, o processo de adoção. Muito bem. Bom, tá. Doutora Bruna, tem mais uma pergunta para a gente. É a Luíse que faz a pergunta agora. Parabéns, doutor. Estamos congestionados aqui com várias perguntas, viu? A Luíse faz a pergunta, como a Defensoria Pública acompanha esse processo de adoção? A Luíse quer saber. Veja só, a Defensoria Pública pode atuar em 2 frentes. Tanto pode atuar em favor dos postulantes, ou seja, a gente vai representar o interesse jurídico ali daquela pessoa, levando ao conhecimento do juiz que aquela pessoa deseja adotar a criança e vai acompanhar o processo todo, desde a habilitação até o final, até sair a sentença. Ou, eventualmente, nos casos em que a criança ou adolescente para ser adotado ainda não tenha sido perdido o poder familiar sobre ele, a gente pode atuar na defesa daquele pai biológico ou daquela mãe biológica que está por perder o poder familiar. Então, a Defensoria geralmente atua sempre nos processos de adoção, né? Seja para a finalidade de representar juridicamente o autor da ação, seja para, eventualmente, defender a pessoa que está perdendo ali. A gente sabe, né, que muitas, não é difícil da gente ver, a gente que trabalha na vara da infância e juventude, vê muito a ação de destituição de poder familiar, né, aqueles pais ou mães que maltratam criança, que cometem aí uma série de abusos, acabam por perder o poder completo, não somente a guarda, né, mas o poder completo sobre o filho. Bastante triste, mas existe aí o Instituto da Adoção que vem justamente para dar uma nova oportunidade para essas crianças ou adolescentes serem acolhidas numa família que vai lhe oferecer amor e oportunidade na vida. Perfeito, doutora Bruna, vamos lá então para outra pergunta aqui. A Fabiana quer fazer a pergunta para a senhora. É a seguinte, deixa eu ver qual é a pergunta da Fabiana. Doutora, para adotar, é preciso necessariamente estar inscrita no Cadastro Nacional de Adoção ou existe alguma exceção? Então, eu falei sobre o cadastro de adoção, mas existem algumas situações que são excepcionais, né? Que a pessoa não vai precisar estar realmente inscrita ali naquele cadastro para poder fazer a adoção. É o caso, por exemplo, da adoção unilateral. Imagine a seguinte situação: uma pessoa é casada com outra e aquela pessoa tem um filho e se desenvolve um laço de afeto tão grande que eu desejo, então, adotar aquela criança para que se torne meu filho. A adoção, como a gente sabe, né, torna o filho que vem para a família por forma de adoção, torna filho para todos os efeitos legais. Não existe nenhuma distinção, não tem nenhuma diferença entre quem é filho biológico e quem é filho adotivo, inclusive não se menciona isso em lugar nenhum. Certo? Então, quando ocorre essa situação, por exemplo, é um caso de não ser necessário estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção e nem de aguardar na fila. Outro caso, por exemplo, é quando um parente, que não pode nem ser avô, nem vó, nem irmão, né, mas pode ser um tio ou um primo, já deseja adotar alguém da sua própria família. Então, um tio quer adotar um sobrinho, ele não vai precisar estar inscrito no cadastro de adoção, justamente porque aquela adoção ali, ela é, digamos, direcionada. Ela é uma adoção personalíssima, né, como a gente chama em direito. É uma adoção que só existe o interesse para aquela pessoa específica.
Perfeito. Vamos lá, então, a última pergunta, por conta do tempo, senão a gente ia ficar uns 6 meses aqui, porque tem de pergunta chegando, doutor, não está no gibi. Olha só, tem a Rosimeire. A Rosimeire faz a pergunta seguinte: eu posso adotar alguém da minha família, tipo um sobrinho ou uma criança que eu já conheço? Olha que legal, parece até que estava ouvindo aqui essa informação da gente agora há pouco. É verdade. Então, a única proibição legal para a adoção de parentes se dá com relação aos ascendentes, ou seja, o avô, a avó não pode adotar o neto, ou no caso de irmãos, né, dentro dos colaterais, os irmãos. Então, eu não poderia adotar um irmão ou irmã minha, certo? Mas outros parentes é possível que haja sim. Outra exceção aí, foi boa a pergunta, porque ela me lembrou de uma outra exceção. Às vezes, existem famílias que já detêm uma guarda de uma criança, que é maior de 3 anos, por exemplo, já há tanto tempo que já se formou um laço, e aí essa família também quer adotar essa criança especificamente. Não vai ser necessário figurar no Cadastro Nacional de Adotantes, né? O processo de adoção é como a gente costuma ouvir muito, né? Às vezes as pessoas pensam, é muito demorado, né? É muito difícil. De fato, todo esse procedimento, ele procura evitar aquela adoção à brasileira, né? Que além de tudo ainda é crime. Então, para facilitar, né, a vida de todo mundo, dar oportunidades iguais para todas as pessoas que querem adotar e ainda para evitar esse tipo de comportamento. Muito né? bem. Existem... Sim. Não, pois não, pode concluir, doutor. Deixa eu só contar aqui algumas curiosidades bem rapidinho, que eu acho que são importantes, talvez seja curiosidade do público de casa, né? Desde 2017, existe uma previsão de que os processos de adoção, eles devem tramitar dentro do prazo de 120 dias. Esse prazo pode ser prorrogado uma vez. Então, no máximo, esse processo de adoção deve durar aí um ano e um pouquinho. O que pode dificultar, eventualmente, é aparecer a criança com o perfil de quem está desejando adotar, né? Então, o que é que a gente sempre fala, o que é que a gente sempre orienta? Se você busca adotar a criança, deve estar com o coração aberto para receber, eventualmente, uma criança diferente daquela sua expectativa, né? Filho a gente não escolhe, né? Filho a gente recebe e são os presentes que a gente recebe do céu, né? Seja ele biológico, seja ele adotivo, é o filho que vem para a gente não pode, não é muito questão de escolha. A gente sempre orienta, né, para que, na medida do possível, deixe aberta a possibilidade para receber todo tipo, toda faixa etária de criança. Isso vai facilitar muito no momento de fazer esse cruzamento de dados e de aparecer a criança em condições de ser adotada, né? Muito bem, então, doutora acredito Bruna. que... Por conta do nosso tempo, senão eu estou achando ótimo, porque é bastante didático e a senhora tem explicado com muita propriedade, como a senhora bem disse, esperar esse filho com um coração aberto, né? Que ele venha com muito amor, que você dê os seus ensinamentos, enfim, que o receba com muito carinho. Acho que é muito importante. Com certeza, muito obrigado, viu, pela sua participação, parabéns aí pela brilhante explicação e tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Até a próxima, o espaço está sempre à sua disposição. Muito obrigada. A Defensoria fica muito feliz, né, de participar e conte sempre conosco.